Espectro, eu sou a Amanda Ramalho, esse é o Mundo do Espectro. E hoje eu acho que eu vou poder ser eu. E eu não sei se dá para explicar isso que é poder ser você. Renata Simões, ela pode ser ela. Você pode ser você, Renata? Acho que a gente sempre pode, mas a gente não mostra pra todo mundo, né? Que horas que a gente pode ser a gente, que horas que a gente se sente à vontade para ser a gente. Foi uma descoberta pra mim, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu posso ser eu? Hoje em dia eu acho que eu posso, mas não é pra todo mundo também. Não é para todo mundo. Renata, olha só, se eu sou uma pessoa. Eu lembro de coisas que as pessoas não lembram. Há um tempo atrás, você me mandou um direct perguntando se o Esquizofrenóis tinha episódio sobre autismo. Sim. E daí, eu acho que eu te mandei do Rafael Mantesso, etc. E nessa época, eu não sabia que eu estava no espectro autista. E nem passou pela minha cabeça que o seu interesse poderia ser pessoal. Eu queria saber se aquela DM representou alguma coisa na sua vida, porque na minha representou. Então, eu quero que represente na sua. Não. Minta pra mim. Não vou precisar mentir. Eu já acompanhava esquizofrenóias, né? Acho que tinha uma coisa de você falar sobre. Eu tenho bode do termo saúde mental, só vou pontuar. Para mim é saúde, né? Porque saúde, ponto. Mas, enfim, você tratava de todas essas questões ligadas à mente. E eu comecei a procurar. Só que quando eu conheci os esquizofrenóis, acho que já tinha uma temporada já. E eu não conseguia achar. Então, acho que tinha essa vontade de saber, será que esse assunto já está num lugar de comunicação? Porque você, né, sempre te vi como uma boa comunicadora. Disso está sendo falado, independente de ser dela? O que será que essas pessoas falaram que eu posso me relacionar? Porque, enfim, isso deve ter sido o quê? Foi antes da pandemia, deve ser mais uns 4, 5 anos, né? Tempo. Então, assim, também era uma coisa que eu já tinha sido diagnosticada, mas eu ainda também estava tateando algumas coisas. Acho que a gente vai descobrindo até hoje, né? Sempre tem um momento que você descobre uma coisa nova, mas ainda era uma espécie de curiosidade também, de entender. Tinha um interesse pessoal de falar, até onde esse debate está? E também o que se fala, o que as outras pessoas estão falando, como elas estão vivendo isso. E você tem uma coluna no Estadão sobre o espectro autista. Eu queria saber como que foi para você escrever o primeiro texto, porque eu não sei se para você foi assim, mas para mim foi meio uma saída do armário. Acho que tem uma saída do armário, com certeza. E tem uma saída do armário que é meio, como todas elas, pensada, né? Você vai conversar, talvez, eu fui conversar com um amigo que ele virou pra mim e falou: você tem certeza que você vai querer se assumir assim pro mundo? Eu falava, pô, é o que eu sou também, né? E aí, depois até a gente conversou sobre isso, ele falou, depois ele foi pedir até meio que desculpas, falar, nossa, eu nunca imaginei o absurdo que eu tivesse falando, né? Do tipo, como você não pode não ser como você é? Por que você não assumiria quem você é? E eu entendo, sim, tem sempre um medo de como a sociedade vai te encarar a partir daquilo, né? Tanto que eu já falava sobre o autismo para as pessoas próximas, claro, para alguns amigos íntimos, e também quando alguma coisa ligada a... Então, tipo, tem um site que chama Autismo e Realidade, que eu já tinha falado com eles. Então, coisas específicas do campo do autismo, mas para a comunidade do autismo, não uma coisa, né, aberta. Então, quando você vira e fala, eu vou contar para todo mundo... dá um frio na barriga, você fala, será que eu vou fazer isso mesmo? É realmente uma saída do armário, porque tem gente que hoje em dia, não sei se acontece com você, mas comigo acontece, fala, agora eu leio os seus textos, eu entendi muita coisa, ou agora eu leio os seus textos, que loucura, né? Você fala, Que loucura, sou eu sou assim. eu imaginava que era isso. Eu me lembro de uma pessoa que falou pra mim, isso explica muita coisa, porque eu sempre achei meio esquisita. Eu falei, obrigada por essa delicadeza e franqueza, não é verdade? Você se achava esquisita? Eu sempre fui estranha. Acho que todas. Acho que a gente sempre percebe que. Quer dizer, né, a gente, tu colocou generalizando, mas eu sempre percebi uma dificuldade, uma maneira. Eu sempre me senti diferente, né? Eu não sabia explicar por quê. Como a minha mãe morreu quando eu era muito. Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos de acidente de carro. A impressão que eu tinha de que todo mundo sabia alguma coisa que eu não sabia, eu achava que era. Poxa, minha mãe morreu, ela não me explicou. Então, né, eu tinha, por exemplo, muito manual de etiqueta, manual de coisas, assim, manual de tudo que você imaginar.
Porque eu achava que tinha alguma regra implícita que todo mundo sabia e que eu não sabia. Então, assim, às vezes eu fazia uma coisa que eu achava que ia ser mó engraçada e as pessoas não riam. Então, é nesse sentido, eu acho que é o esquisito que a gente não consegue explicar para as pessoas assim. Você fala, nossa, achei super engraçado, zero risada. Aí você pede, as pessoas fazem uma piada que todo mundo ri. Você pede para explicar 3 vezes e você continua não entendendo o sentido. Aí teve uma hora, por exemplo, que eu aprendi a hora certa de rir. É muito legal isso. Eu convivi com humoristas e eu nunca consegui aprender rir. Porque eu acho que o engraçado, pra mim, é do inadequado. Eu vou contar passagens da minha vida. Todas as vezes que eu fui para a diretoria, foi porque eu ri no momento errado. Ou daí estavam me dando uma bronca e eu achava aquilo muito engraçado. E daí eu fiz um comportamento errado, sei lá. Tem a hora de ir, tem a deixa. Mas as pessoas que neurotípicas, elas não entendem que a deixa pra gente, ela tem que ser estudada, há um protocolo, a gente tem que passar muito tempo convivendo com o humorista para entender que Sim. esse é o momento de rir. A pequena Renata, se achava inadequada, fazia coisas excêntricas, Fazia por coisas assim dizer. esquisitas, era inadequada. Acho que tem uma coisa, né? Eu cresci muito rápido e a minha motricidade fina não é boa até hoje, né? A minha percepção não é boa até hoje. Então, às vezes eu chegava na sala, você percebia delicadamente as tias tirando os bibelos da mesa. Até hoje as pessoas me tratam assim. As pessoas me tratam assim. Tinha, acho que tem, né? Tinha essa coisa de, às vezes, por exemplo, não ter esse controle, que isso é uma coisa que não sei como é que é pra você, mas pra mim até hoje ele é, dependendo do momento, instável, que é o controle do tom da sua voz. Olha aqui, eu vou falar aqui com o diretor Vou do falar com o programa. diretor. Ele acha que eu sou muito aguda em alguns momentos, ou dou ênfase em momentos estranhos. Não estranhos, mas surpreendentes. Eu aprendi que isso se torna engraçado, porque é uma entonação, digamos, diferenciada. Explica pro pessoal que tá em casa, pro nosso diretor, como é que é isso? Como é que é fazer uma entonação estranha? É, que o jeito que eu traduzi, assim, sei lá, para as pessoas próximas a mim, é falar, ó, a gente tem um barulho dentro, né? Todo mundo, os pensamentos. O nosso barulho dentro, ele às vezes é mais alto. E aí tem um barulho fora que tá muito alto. Então você quer contrabalancear e equilibrar. E de repente, quando você vai ver, você tá falando alto pra caramba. E aí todo mundo olha pra você com aquela cara de. Ou, como você falou na questão, né? Você teve que fazer fono por causa da TV? Fiz um tempo. A minha era exatamente sobre isso, era as pausas, porque a gente, como a maneira como a gente pensa, né, a forma é diferente, as pausas que você coloca continuam fazendo todo o sentido para mim. Essa gente, tipo diretor, que agora vai ser o nosso personagem favorito, eles acham que a pausa é em outro lugar. Então, você meio que... Você lê TP? TP, pra quem não sabe, no Jornal Nacional, quando o William Bonner fica falando a notícia, ele não tá falando da cabeça dele, ele tá lendo, o negócio tá subindo. Você consegue? Eu não sei. Olha, não é a minha melhor qualidade, tá? Eu aprendi por força da profissão. Hoje, né, hoje em dia, você vê que eu sou muito mais repórter de rua do que de estúdio. O estúdio, para mim, é um desafio por causa do TP, por causa da luz, por causa dos barulhos, por causa de todas as condições. É frio, eu sinto muito frio. E aí, a temperatura que tá legal para todo mundo, eu tô lá, assim, tentando disfarçar, fingindo demência, assim. Ah, tá ótimo isso daqui. E o TP, o jeito que eu aprendi para conseguir fazer, hoje em dia eu pego, tá ali, eu passo 2 vezes para já começar a me habituar com o texto, para entender um pouco, já pensar numa acentuação. Porque se eu for deixar, como eu já vi, por exemplo, né, apresentador de telejornal vai na primeira, assim, brilhando comigo, não funciona. Se eu leio um texto, eu vou fazendo uma entonação muito sem entonação. Sim, a gente Que vai é no tipo a pessoa que não fez teatro, né? Cadê a emoção? Não sei pôr. Porque a emoção fica, não sei, parece inadequada. E você acha que trabalhar com comunicação ajuda nessa pessoa social? Para mim, ajuda. Porque eu acho que se eu não fosse treinada para olhar ou falar frases engraçadinhas, eu
Eu não sei como eu seria. Eu acho que eu não teria outra profissão. E tem duas coisas, né? Para mim, durante o meu processo do diagnóstico, tinha uma coisa que a gente às vezes chegava, né? Eu estava ainda com a minha terapeuta só, não tinha uma psi, e ainda não tinha o diagnóstico Sim, formado, né? O diagnóstico é um processo, né? sim. As pessoas acham que alguém um dia chega para você e fala: Uau, você está no TEA e abre a nuvem que nem os Simpsons. Não, não é. Tem um lugar de você ir reconhecendo como aquelas características estão em você. E aí eu me lembro justamente disso, né? Dessa questão de você falar, mas isso daqui, se eu tenho tanta dificuldade, talvez, em me expressar numa conversa que tem um alto índice de emoção, como é que eu virei comunicadora em algum lugar, né? E eu tenho um pouco essa teoria. O cérebro da gente é tão maravilhoso e tão filho da mãe ao mesmo tempo que ele vai trapaceando as nossas dificuldades. Então, se tem uma dificuldade para entender como as pessoas falam, então eu vou estudar o quê? Comunicação. Quantos neurocientistas você não conhece que estão no espectro? Quantas pessoas ligadas à psicologia e psicanálise? Quantas pessoas, quantos comunicadores, assim? É como eu às vezes acho que é isso, assim, não tenho nenhuma comprovação científica, tá, gente? Não posso afirmar, mas às vezes eu acho que é meio o cérebro da gente tentando compensar essas dificuldades que a gente já tem naturalmente. Eu não sabia, mas eu sempre estou segurando alguma coisa. Eu Nesse já fui momento eu não pegar o estou meu. segurando nada. Eu estou apertando a minha mão. Na minha vida sempre me deu segurança estar com algo na mão, seja até um microfone, porque aquilo me empodera, vamos falar. Não sei, parece que eu viro um personagem e falar, a partir isso daqui. Nem é superstição, é tipo um negócio que é compensatório. Você Sim. tem situações compensatórias? Tenho várias, né? Você falou assim, né? Por exemplo, eu tenho essa coisa que eu consigo olhar, mas eu não consigo sustentar, né? Eu Você vê, também. eu olho. Então, por exemplo, assim, eu tô ali olhando, um compensatório meu é olho-mão. Assim, a mão, eu não. A gente não vai dar close, mas a minha unha, um dos momentos que ela. Um dos motivos que ela inexiste é porque eu fico assim, ó. Mexendo, né, o compensatório, então, desculpa, eu falei sem mostrar, eu fico pegando um dedo no outro e arrancando pele, até uma hora que o meu dedo praticamente vira uma couve-flor. Eu acho que a coisa mais do que o se balançar, porque, né, o se balançar, acho que realmente é só quando eu tô numa crise muito grande, até porque acho que a gente tem, né, desenvolve um preconceito, quando você vê, já, eu ando muito, assim, às vezes no compensatório eu fico assim, ó, voin, 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 me lembro outro dia eu estava assistindo um filme com uma amiga em casa e era um filme muito angustiante. Angústia é um tipo de sentimento muito difícil. Angústia e frustração, para mim, assim, eles dão altos gatilhos, altas crises. Eu também não sei lidar com frustração. E aí eu ficava assim, ó, assistindo o filme, era em casa, andando Assistindo o filme andando? de um lado pro outro. E a sua amiga, ela foi Como ela já tinha um razoável? pouco de intimidade, ela Que falou, não, tá legal. tudo bem. Então ela fica, até você já prepara, você falou, você fica aqui na frente, eu vou ficar um pouco na linha de trás, porque eu vou dar umas andadinhas na hora que eu estiver muito angustiada, porque o filme era muito, aquele Sete Prisioneiros da Netflix com o Rodrigo Santoro e com o Christian Machado, em que eles são trabalhadores escravos dentro da ação. Assim, E teve uma hora que eu comecei a ficar louco, juro, fazia assim, ó, andava de um canto para outro para casa. Puxado. puxado. Quando aconteceu comigo, eu acabei revelando e falei com algumas pessoas. As pessoas falaram, por isso que você não me cumprimentava. Ou por isso que você não me olhava no olho. Explica pra galera que cumprimentar é uma coisa difícil, gente. Não é automático. Não é automático. Acho que a gente teve essa conversa até uma vez por WhatsApp, né? Tipo, oi, tudo bem? Daí você começa, as pessoas te perguntam, oi, tudo bem? Daí você começa a falar, você vê claramente a pessoa indo embora, você fala, mas você não Então, mas daí a perguntou? pessoa no WhatsApp me pergunta tudo bem, e eu começo a escrever o que tá acontecendo. Não tá ruim porque não sei o que, não sei o que lá. Daí eu falo, puta, ela não quer saber. Então, isso a gente faz agora, mas eu tô falando, as pessoas vinham te cumprimentar, às vezes, né? Cumprimentar dá muitas sensações. Primeiro, porque ele é um esbarrão entre você e o mundo externo. Bate no microfone, né? Então, esbarrão assim. Eu acho que daí. E aí, cada pessoa reflete em você diversos sentimentos. Às vezes, por exemplo, eu ia gravar alguém na época do video show que era muito famoso, eu não tava nem aí, até porque aquela pessoa não era tão importante para mim. Mas às vezes era alguém que eu gostava.
eu ficava muito travada. E aí, não no ar, no fora do ar. Porque no ar você consegue você virar e fazer, tô aqui. Né? Quando você tá no ar e quando você tá com a pessoa que, eu sou a Renata Simões. Mas daí você tá, beleza, tá o Caetano Veloso. Isso já aconteceu comigo, porque eu já travei na frente do Caetano Veloso. E porque você admira, tal, mas você tá munida aqui, você tem uma equipe, você tem luz, você tem maquiador, parece e fala assim, Caetano Veloso, a gente é quase igual. E daí, o que dá em mim é que, tipo assim, nem precisa ser o Caetano, alguém que eu sou fã. E eu não tenho muitos ídolos. Talvez isso seja uma coisa que a gente possa elaborar depois. Mas quando desliga, vem uma coisa tipo, eu não posso decepcionar o Caetano Veloso. Ele vai descobrir que eu não sei nada, que eu não sou ninguém. Eu acho que vai disso como você falou, né? Se a gente for vamos usar o Caetano como exemplo para cumprimentar qualquer pessoa na rua. Quando essa pessoa chega, você nunca sabe, né? Se alguém, sei lá, é o amigo do amigo, ela já te causa tanta coisa. Você tá assim, a pessoa vem. Então, às vezes você não olha, às vezes eu, por exemplo, não tinha uma época que eu cumprimentava todo mundo. O Massari falava, Renato, você dá bom dia para cavalo, né? Você sai sorrindo para tirar. Porque tanto medo de ser. Porque eu era tão tirada e ainda sou de tipo, você é mal metida. Eu falo, mas eu às vezes nem vi a pessoa, eu tô perdida na minha cabeça. Porque as pessoas acham que você não cumprimenta Porque você fala também. assim, tem que cumprimentar, tem que falar assim, tem que não sei o quê. Então, tipo, não é oi, tudo bem, galera, igual todo mundo faz. Tipo, eu tô no elevador, eu falo, puta, eu tenho que cumprimentar. Essa pessoa eu tenho levemente intimidade, então eu tenho que me portar assim com ela. E vem com um desconhecido, e quando eu quero parecer que eu tenho alguma coisa em comum com a pessoa. Eu me odeio quando eu faço isso. Mas, assim, sei lá, eu conheci alguém numa festa, seu amigo. Daí eu descobri que a gente tem uma conexão. Eu falo, eu sou amiga da Viviane e da Cláudia, não sei o quê. E a gente foi no show do não sei quem lá. E nananana. Porque eu acho que isso vai criar uma conexão instantânea e a gente vai ter alguma coisa de amizade, sei lá o quê. Então, a gente... E daí a pessoa fala, nossa, por que ela tá fazendo isso? É só pra falar oi. Então, eu acho que tem duas coisas assim que você falou, eu me identifiquei muito. A primeira, eu acho que tem essa coisa que a gente... O mais difícil para as pessoas que não estão no espectro entender é que o nosso cérebro, ele quase que funciona com verdades absolutas. Então, eu tenho que entrar no elevador e eu tenho que cumprimentar todo mundo. Aí, às vezes, você entra no elevador que tem 12 pessoas e o autista clássico ele vai fazer oi, 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 que nem precisaria, né? Assim, eu tô indo para um lugar muito extremo. Sim. Mas é isso. E é isso que você falou, assim, você falou essa coisa, então eu vou criar esse laço. Eu me lembro que eu achava que todo... É isso, se a Amanda é amiga da Cláudia e eu amo a Cláudia, obviamente, a Amanda é a pessoa mais legal do mundo e eu tenho que ser amiga da Amanda. Quantas vezes você não na vida, porque a Amanda, né, assim, com a pessoa não tinha nada a ver. Ou nem queria falar com você e você tava lá sendo mó legal. Sendo mó legal. E a gente não sabe se é o momento de ser mó legal. A gente falou aqui, foi um momento espontâneo, porque as pessoas adoram a nossa espontaneidade. A gente é tão natural, né? Na verdade, é um mecanismo de disparo, né? E às vezes coisas eu não sei se é excêntrico, mas tipo assim, o riso errado, ou a entonação errado, ou entonação errada, ou se mexer. Eu vou interagir contigo, vou inverter. Assim, errado não, cara. Errado, assim, o que é convencionado pela sociedade. Sim. Que, então, né, quando eu te falei a história do tempo de rir, que era isso. Então, tinha uma piada, todo mundo ria, e eu não ria. Aí, com o tempo, eu comecei a entender. Quando começam a rir, mesmo que eu não entendi, eu tenho que rir junto. Por quê? Porque eu pedia para explicar 3 vezes a piada, eu cortava... O que eu descobri depois, cortava o ritmo da conversa, não entendi o significado, saía me sentindo pior do que eu tinha começado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos rir, que nem todo mundo ri, que é mais fácil. Acho que o diagnóstico, por exemplo, essa é uma das coisas que eu já aprendi. Na hora que começa uma coisa que eu não entendo, eu falo, vou buscar uma água, tem balinha, vou fazer outra coisa. Não me cobro mais rir na hora que todo mundo ri. Porque eu acho que esse sentimento de inadequação que a gente tem também a ver com um dispositivo social que tenta encaixar todas as pessoas numa mesma forma. E né, acho que as pessoas não são todas da mesma forma, nem deveriam ser, porque, enfim, cada um vem de um espectro. O pacto social que a gente tem olha, né, a gente convive junto, não pode enfiar o dedo no olho, esfregar a cara do coleguinha no tanque de areia, nem roubar o lanche. Sim. Mas, sabe, é isso, né? Você não precisa ser igual a mim para eu te respeitar, senão...
E eu acho que essa é um pouco a deturpação quando a gente fala, ai, a gente ri na hora errada, a gente faz coisas inadequadas. Claro, a gente faz coisas inadequadas. Mas e essa gente aí que fica, tipo, por exemplo, falando coisa que não tá sentindo? Qual é a utilidade de Sim, você por que as falar pessoas uma coisa fazem que não é o que isso? você pensa? Ser irônico. Você fala uma coisa e você tá significando outra. Jamais entenderei. Jamais entenderia. Fico. Daí, e a gente é inadequada. Então, se você está falando comigo, você está falando uma coisa que não é o que você quer dizer, eu não vou entender, ou seja, essa coisa não comunica e eu sou inadequada. Eu não entendo porque tem umas mentiras que as pessoas fazem que elas são tão desnecessárias. Falo, gente, pra que tá falando isso? Não é melhor falar a verdade? E eu acho que eu, pelo menos, eu sou muito assim, é isso ou aquilo. Então, tem aquela coisa do pensamento rígido. Que nem o espectro, né? O pensamento rígido, ele não é o espectro. Ele tá aqui ou tá aqui. E tem umas outras coisas, tem camadas, né? Tem etapas. Essas etapas, elas são muito complexas. Pelo menos, pra mim, às vezes eu ouço alguma coisa, eu não consigo entender, sei lá, existe uma. Eu lembro que a gente teve uma conversa, eles falaram assim: não usa essa palavra. Mas por quê? Se é a verdade? Eu falei, era tipo assim, eu falei, até as 4 estourando. Não uso estourando. Mas por quê? Não, se é a verdade, sabe? Por que, que eu tenho que pensar nas coisas? Você tem uma dificuldade, apesar de ser uma comunicadora, de passar o que você está sentindo? Pra caramba, e acho que não sei como é que é pra você, mas pra mim, quanto mais emoção tá envolvida, ou assim, né, também às vezes é um ambiente que é muito barulhento, ou você já bebeu alguma coisa, daí vai ficando pior. Eu sou a rainha de ser grossa, então às vezes eu falo, quer dizer, eu não me acho grossa, mas as pessoas acham que eu sou As pessoas me grossa, acham muito grossa. Então, às vezes eu falo, olha, gente, eu sou muito assertiva no jeito de falar, Assertiva é então ótimo. fique à vontade pra conversar, porque o que eu tô querendo dizer desse jeito é só o jeito que eu penso, mas eu tô aberta a ouvir tudo que vocês têm para dizer. Isso não quer dizer que o que eu acho é uma verdade absoluta. Eu tenho tendência, sim, a falar o que você me perguntou. Então, se você não quer. Já falei isso pra uma pessoa. Se você não quer ouvir uma verdade, não pergunte. A pessoa, porque a gente se encontrou não sei aonde. E a pessoa tava assim, numa fase tipo pano de chão, sabe? Parecia aqueles bonecos do Onde Vivem os Monstros, né? De um filme. Aí eu falei pra ele dele, ai, como você é grossa. Eu falei, mas você perguntou se você tava bem. Eu falei, não, você tava parecendo coisa. Ai, como você é grossa. Daí, essas horas que eu não entendo, né? Que você fala, Sim. você é inadequada, você é grossa. Por que você não me perguntou? Eu até. É isso. Quando eu falo a história de rir, é isso. Eu continuo achando que eu não fui grossa. Eu entendo que eu fui Aham. grossa porque tem 6 pessoas ao redor falando: olha, você falou isso, todo mundo entendeu a mesma coisa. Eu tive uma situação dessa recentemente que me deu uma mega crise, né? Um mega colapso. De você falar, você está falando todas as coisas pensando que você está, né? Que você está dando uma entonação, né? Um jeito de falar. E as pessoas estão compreendendo outra totalmente diferente. Isso me deixa arrasada. E isso acontece sendo comunicador ou não, porque está no espectro. Para mim, se eu te perguntar o que está acontecendo, você acha isso uma coisa grosseira? Tipo, Amanda, né, eu tô vendo que você tá com alguma coisa. Assim, eu falo, o que tá acontecendo? Para mim é uma coisa normal. Do jeito que foi nessa conversa, a pessoa falou, mas se eu te perguntasse o que tá acontecendo? Eu falei, para mim era normal. Ele falou, daí a pessoa lembrou e falou, mas para todos nós aqui não, pareceu uma grande grosseria. Aí você fala, E você se sente mal? Você falou em colapso. Como é o seu colapso? cara, esse especificamente foi isso, né? Então, imagina que a gente vai para uma situação limite, né? Era uma situação profissional. Eu estava entendendo a história a partir de uma perspectiva e eles de outra. Na hora que essas duas perspectivas se encontram, a cara desse, né? O famoso já estive nesse lugar, né? Já sei. A hora que essas duas percepções se encontram e que entra, né? Você consegue fazer as duas baterem, colidirem, e você entende que mais do que se você tá certo ou errado, isso tá tendo uma grande lambança e ninguém, né? O que você tá falando não é o que tá sendo entendido. E o que você entendeu não é. Pra mim, primeiro você começa, né, você começa a dar aquela balançadinha, assim, no meu caso, assim, mas acima de tudo é como se você não conseguisse organizar o seu pensamento e as suas emoções. Então você vai tentar falar, você não consegue falar e você chora. Não é aquele choro da novela, é um choro assim que você vai falar só que sai Sou o lágrima. choro físico. Eu É, tenho o choro físico. E daí já passou. A gente teve essa conversa, né?
o choro já passou, tipo, a tristeza, né? Mas tem uma energia vital ali de lágrima e as pessoas não sabem lidar com quem tá chorando, né? Assim, E acha que tá triste. Eu não tô triste, eu só tô passando por uma reorganização. isso gera uma energia muito grande dentro de você. E você, como você achei maravilhoso, você falou, até reorganizar, você vai ficar ali meio dando bug mesmo. Uhum. Tá. Pra mim é meio isso. Eu acho que a primeira vez que eu senti que uma pessoa teve uma percepção muito correta e sensível sobre mim foi um amigo do meu companheiro. Ele falou assim: ai, quando a gente tá na festa, se você não se. Isso não tinha diagnóstico, não tinha nem nada. Se você não se interessa pelo assunto, você não interage. E eu tô até pensei, rindo. é verdade. Porque eu não sei fingir que eu não sei do que eles estão falando. Então, gradativamente, a minha cabeça desliga e eu tô feliz ali. Mas não tô participando da conversa. Eu tô economizando uma energia porque não faz parte do meu campo léxico de assuntos interessantes. Você tem isso, você se identifica. Tem, super. Acho que tudo, né? E quando você chega. Esse assunto da socialização em massa, ele, né? Quando tem festa, seja Festa festa, é horrível. Festa é horrível. Não me chamem pra festa. Você gosta de ir na festa? É difícil. Não, eu acho difícil, então, normalmente na festa, ou eu tô na pista de dança, na verdade, né? Ou eu tô conversando com uma pessoa. E aí. Eu fico no canto. Assim, ou então, assim, eu vou passando. Uma coisa que isso eu aprendi, acho que tem a ver com o mascarar que a gente fala. Eu passo meio só no boa noite com todo mundo. Ah, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? No final, não falei com ninguém. E me mantive sim. protegida. Porque eu tenho. A minha irmã fala muito que quando a gente saía e chegava alguém que não me interessava, que eu não conhecia, ela falou assim: eu conheço a sua cara. Blazer. Eu Blazer. falava, não é prazer, tipo, sei lá, que é essa pessoa que eu tenho que Chata. falar com ela. Chata. O que eu tenho a ver? O que acrescenta na minha vida? É isso da festa. Na festa, normalmente, você dá oi pra todo mundo. Na festa, o que eu faço? Eu colo no conhecido e nunca mais descolo. Então, tipo, eu sempre tive um amigo de suporte, né? Que daí, tipo, coloco na situação que me deixa... É uma situação que eu não sei lidar. Sim, sim. E saibam que a gente está falando muito de cumprimentar e eu não sei se faz algum sentido para as pessoas que cumprimentar pode ser algo difícil. Sim, é difícil para as pessoas entenderem, uma vez que elas têm essa naturalidade, que cumprimentar é o primeiro contato que você vai ter com alguém. E se você já tem um pouco de. Vou voltar para a palavra angústia na falta de uma melhor. Em relação ao outro, eu não sei. Quando aquela pessoa chega em mim, até ela chegar em mim, eu já pensei. É amigo, não é amigo, conheço, não conheço, lembro quem é, não lembro quem é. Será que ela quer me machucar? Será que ela vai querer fazer graça da minha cara? Será que. Né? Porque daí também tem aqueles. Será que a pessoa tá me zoando? Eu sempre tenho isso e volto para casa. Eu fui zoada. Daí são os nossos traumas, que quando você perguntou da nossa inadequação, é isso, né? Quantas vezes você não lembra, assim? Eu sou capaz, outro dia, assim, se eu nem quero acessar, mas é isso. Tem uma memória especificamente que é sobre isso, que eu acesso, nossa, eu começo a ficar. Porque porque essa história. Porque pior do que ser zoada é ser zoada e você não entender por que você está sendo zoada. Que eu acho que essa que é a grande questão, né? Da inadequação, principalmente na infância e na adolescência, que a gente sente, porque você não está entendendo o que está. Por isso eu te falei da história dos manuais, o que está acontecendo, o que todo mundo sabe que eu não sei. Qual é o pacto, né? Já te acharam falsa ou mentirosa pela dificuldade de olhar nos olhos? Porque todo mundo... Ai, eu odeio essa máxima que, assim... eu sou verdadeira, eu olho no olho. Que tem uma coisa que a pessoa que olha no olho, ela não mente, ela é muito correta. E eu já fui considerada insensível ou, tipo, displicente. É uma boa palavra. Já estudaram nas minhas escolas. Eu já estudei várias escolas. E eu sempre fui uma aluna displicente. Esse comportamento displicente já foi difícil ou te incomodou? Ou já teve alguma situação engraçada? Eu acho que tem
vou voltar de novo, né, pro mascaramento, porque a questão do não olhar no olho, ela é específica de momentos, por exemplo, agora, né, que a gente tá com a guarda baixa, quando você tá com intimidade. Agora, se eu preciso olhar no olho, por exemplo, numa entrevista, eu consigo olhar no olho de alguém e não tá olhando no olho. Eu não tô olhando no seu olho, mas eu tô Sim, olhando no você seu olho. atravessa! Entendeu? E aí eu continuo aqui fingindo demência, Aham, falando o que eu quero, e as pessoas achando que eu tô arrasando, e tô sendo super profunda aham. com você, e eu não tô olhando pra lugar nenhum, na verdade, né? Sim. E também, tipo, eu tenho essa dificuldade do dois, né? Dessa relação pequena. Mas você fala, Amanda, você pode falar com uma multidão? Eu falo com a multidão, por quê? Porque eu não olho para as pessoas, eu atravesso elas e falo, mas como uma pessoa como você pode ser tão tímida? Não precisa fazer sentido. Por que que eu tenho que me explicar que eu sei, tenho essa habilidade ou tenho truques? Vocês que não têm esse truque. E tem, daí vou voltar para a rigidez cognitiva dos neurotípicos, né? Para eles, assim, tímido e extrovertido. É impossível. Uma pessoa tímida não necessariamente, ela pode ser uma pessoa expansiva, assim como o extrovertido, ele pode ter momentos, né? Nada é tão coisa. E um dos textos que eu falo isso, todas as características que a gente tem são características humanas. Então, assim, todo mundo que está aqui do outro lado assim, tem rigidez cognitiva. Né? Talvez eles chamem de teimosia, mas é rigidez cognitiva. O que acontece é que a gente tem menos habilidade de entender a nossa como uma teimosia, entende? A gente acredita como uma verdade absoluta aquilo que a gente está falando. Eu, às vezes, vou explicar isso para as pessoas assim, eu falo, olha, como se você acreditasse que eu só vou conseguir atravessar a rua sem morrer usando a faixa de pedestre. Então, por consequência, todo mundo que está atravessando fora da faixa de pedestre, na verdade, quer morrer, né? Porque é uma dualidade sempre, é uma verdade, entendeu? Então, a gente chega nesse lugar que você não consegue entender o que tem de lógico, que é o nosso trabalho cotidiano. Que sim, às vezes você chega em casa e faz assim, eu só queria mesmo dormir, né? Porque eu tô cansada Você de dorme pensar. demais? Eu durmo muito. Dependendo do dia, durmo. Eu tenho um dos sentidos meus que é bem bagunçado, eu não vou me lembrar se é propriocepção. Enfim, né? Você tem um sentido que ele é ligado a entender que seu corpo está sentindo fome, cansaço, sono. Tem mais algumas. E esse meu, ele é muito zoado. Então, eu sou uma pessoa que, de repente, eu fico 2 dias sem conseguir dormir e durmo. Assim, principalmente se eu estou num lugar. Se eu estou muito excitada. Né? E aí, não é que você dorme, daí, de repente, vai dar um shutdown. E aí, você dorme assim, tipo, eu durmo no chão do rolê. Eu Tipo, durmo no chão também. É muito gostoso o chão. eu também acho bem acolhedorzinho. E friozinho, gostoso, tá tudo É, eu certo. adoro o chão. Comer é a mesma coisa. De repente, eu esqueço que eu comi, eu olho, tô quase sendo grosseira com uma pessoa e é porque eu tô há 12, 15 horas sem comer. Esqueci. Você é TDAH também. Também E tem. daí você falou isso do atravessar a rua. Eu, quando fico muito ansiosa. Até tem uma situação com uma amiga nossa em comum, que é aquela coisa que a gente quer ficar próxima, né? Que bom que existe você, que eu não preciso mostrar que é isso que eu tô tentando ser próxima. A Gaia, eu não sei se fala Gaia. Gaia. Eu tive um almoço com ela e foi muito legal. Só que a gente foi na Brasa Elétrica. E daí, depois, para pegar o Uber, eu tava toda bagunçada. E daí eu falei. Eu nem peguei de aplicativo, eu peguei na rua porque eu não conseguia. Sim, E fala isso. e daí falou, tá, qual é o endereço? Eu falei um endereço que eu morava há 10 anos. Porque é o automático, sabe? Eu já falei várias coisas, tipo, palavrinhas que eu uso com o meu gato em momentos assim, né? Porque a gente tem uma repetição. E às vezes a minha irmã, ou ex-namorados meus, falou: Meu, você ficou obcecada por uma frase. Eu fico repetindo. Se eu acho uma coisa, porque eu considero engraçado, eu fico repetindo e repetindo e repetindo. Até que eu encontro outra coisa para repetir. Conta um pouquinho pra Você vai gente. falar, né? Quando eu descobri Ecolalia, que é o nome dele. Primeiro eu não sabia nem que tinha nome isso, né? Sim. Daí você fala, tá, chama, acho que tem essa Você coisa. ficou mal quando você descobriu? Porque eu achava que eu era a única. Eu falei assim, poxa, era a minha característica, e tem um nome, todo mundo tem isso? Então, na verdade, pra mim foi meio. De novo veio pro alívio, porque assim, eu tinha um amigo que ele falava, tá, agora a Renata tá na fase do lugar. Então eu falava assim, não, porque nesse lugar, daí tudo era, você sempre. Aí você escolhia uma outra palavra, daí você ficava sempre A voltando palavra do no momento. E aí, quando isso veio, eu falei,
Entendi. Eu acho que pra mim tem uma coisa um pouco de. Pertencimento? Ou de tranquilidade, sabe? De novo, né? Então não é que eu só repito palavras, daí tem um fundo cognitivo, enfim. Às vezes ele tem a ver com a própria maneira como você reage numa situação de tensão. Ou é isso, ou você encontrou Aham. uma palavra que resolve todos os seus Resolve. problemas. Todas as horas que você não sabe o que fazer, você joga ela, vai dar certo. Eu tenho histórias que eu contava na escola, que eu sei que vão fazer sucesso. Falei, não, sabe? E é uma mala. Acho que a gente é malandra, você não acha? Eu tenho certeza. Eu, eu acho que eu volto para aquela história, né? Acho que o cérebro da gente, ele dá umas voltas, assim. Ele não vai deixar... Porque essa situação de você estar vulnerável, exposto, as pessoas rirem, é muito ruim. Então, ele não vai te deixar em perigo, entende? Uhum. Então, você já sabe, putz, se eu tiver num momento difícil, eu vou com aquela história da escola que vai Eu vou resolver. arrasar. Vai quebrar, vou resolver. Agora vamos até a próxima, né? Sobreviver até a próxima. E também, uma coisa que eu lembrei, não sei o que aconteceu, não lembro. E daí, Vinícius falou assim, vamos não sei aonde. Eu falei, eu não vou porque eu não quero gastar energia. Porque gasta. Então, Pra caramba. Então, tipo, vir aqui, eu sei que é um trabalho que requer uma performance. Você está performando aquela palavra horrorosa. Requer uma performance, isso gera um cansaço. Então, você fala assim, eu vou lá na Amanda ou eu vou ali tomar um café? O que tem um compensatório. Uhum. Você toma boas decisões ou você acaba errando? Nossa, eu acabo errando várias vezes, mas eu queria até voltar. Você falou, sei lá, como é que foi pra você quando você descobriu que isso chamava ressaca social? Às vezes eu achava que eu ficava cansada de fazer muita coisa. A minha mãe falava que eu não tinha que eu não tinha, como chama? Iniciativa. Então, tipo assim, eu fico parada num lugar sem perceber que eu tô brisando, né? Sim, Parece que eu sim. sou uma maconheira. É isso que eu sou, uma maconheira. E isso da ressaca social, eu sempre, sei lá, chegar em casa, deitar no chão e preciso ficar em silêncio para que as coisas voltem para o lugar para eu conseguir processar e contar como foi o meu dia. Porque se você me perguntar no momento que, sei lá, que abri a porta, eu não sei estruturar frases. Então, eu acho que tem essa coisa exatamente assim. Quando você percebe que, nossa, sei lá, ontem eu fiz, eu acordei cansada, não é porque eu andei pra caramba, é porque eu tive que falar com tanta gente, fazer tanta coisa que hoje em dia eu consigo me respeitar e ficar em casa. Porque eu falo que eu sou a pessoa menos agitada e menos elétrica da minha família. Minha família é uma família muito gregária, muito barulhenta e muito festeira. Eu sempre fui a que queria ficar, né, no canto, tinha uma hora que eu não dava conta de aguentar. E eu achava isso errado, entendeu? Eu Sim. aprendi a viver nessa coisa da interação social como isso sendo uma obrigatoriedade. Eu demorei anos para entender que não era. Então, eu sentia cansaço, mas no dia seguinte, sabe, falava, vou descansar um pouquinho e vou. Hoje em dia, quando eu falo, nossa, obrigada. Eu quero só ficar em casa, não quero falar com ninguém. E que bom que o que eu sinto é cansaço. E eu sei que é um cansaço de interagir, falar com as pessoas e ter que focar, porque todos os meus sentidos estão ouvindo. Até tinha um desgraçado de um cara batendo com o martelinho ali do lado. Você já ouviu também? Já ouvi. Agora tô com a buzina, né? Você ouve tudo. Você tá num lugar, então você tem que estar muito concentrado. Isso cansa, cara, para você conseguir fazer. Eu não era essa pessoa que cansava no meio, mas no final do dia. Mas, por exemplo, a festa de Natal da minha família, que tem hoje em dia umas 40, 50 pessoas, há 15 anos tinha umas 25, tinha uma hora em que eu me retirava da festa. Daí todo mundo falava assim, você sempre é a que dorme cedo. Eu falava, essa era a minha ressaca social, que eu falava, gente, eu não aguento mais ouvir voz, lidar com coisa, abrir presente, fecha presente, faz sei o quê, faz sei o quê lá. Eu era a que dormia na rede, que era o lugar tranquilinho, assim, da casa. E até o evento, né? Tipo, o Natal é hoje. Então, causa uma outra ansiedade, que é tipo, então vai ter a tia tal, a criança. Eu sempre coloco assim, tá? Eu meio traço planos. Eu vou colar nessa pessoa e vou ficar aqui. Esse é o meu lugar. Você já
Eu nem sei se isso é do espectro autista, mas eu tenho um negócio que eu evito atrapalhar. Ai, sério que você também tem? Eu acho que tem uma coisa de você, né? Porque você tem uma demanda diferente para compreender tudo que está acontecendo. Você sempre acha que você está tomando mais tempo da pessoa ou ocupando mais espaço. Você não quer, né? Na verdade, você fica porque isso só aumenta a sensação da gente de inadequação, né? Então, se eu ficar aqui quietinha no meu canto, ninguém vai perceber e eu vou dar menos trabalho e a coisa vai, inclusive, fluir melhor. Sim, daí Essa é a no sensação, meu né? caso, eu evito de ir no banheiro, porque eu não quero atrapalhar a cena. Porque se eu levantar, vai ter 25 pessoas que é, Sim. serão afetadas. Porque, eu não sei se isso afeta, acho que não afeta, mas a minha afetaria. Então eu falo, não quero afetar ninguém. Ninguém, sim. Eu gosto mais da cadeira do corredor, ao contrário da maioria das pessoas que gosta da janela. Lógico, porque é muito difícil você para ir Pular no 3 banheiro, pessoas. exatamente. Cinema, eu acho o cinema um lugar que tipo, eu tenho que passar por essas pessoas. E daí lógico, eu não me equilibro. E daí eu sempre caio nas pessoas. Essa situação, acho que é um pouco aquilo que você está falando, essas situações que são muito, que causam um pico emocional na gente, elas são as piores, porque elas despertam, parece que todos os seus sentidos. Então é isso, você sabe que isso é errado, você quer ir lá, então você já te deixa irritada. Agora, você sabe que passar por lá, talvez você tropece, encoste nesse cara nojento, isso te deixa mais atrapalhada ainda. Então, quando você vai ver, vira uma grande bola dentro da gente, né? E a gente não. Essas horas que são um colapso, você não consegue lidar, porque você não consegue saber o que é dentro, o que é fora, como é que você faz com aquilo, e às vezes você trava. Você falou isso mais cedo, em algum outro momento eu lembrei. Tem um estudo, eu até fiz uma coluna sobre isso, que eles chamam de Fight, Flight, Freeze, Flow, né? É que são as 4 reações mais comuns no momento de embate do autista, né? Então, ou você briga, né? Que é a sua reação de raiva, ou fight, flight, ou você, tipo, meio sai andando, loucona, ou você tem uma coisa de... é literalmente um sai andando loucona, assim. De repente, Sim. a pessoa sai, ou você congela, isso já aconteceu comigo, e aí você congela... E aí, só depois de horas você tem a crise. Porque é como se... Sim, você não absorve. Tipo, eu não sei processar. Foi bom ou ruim? Não sei. Sim. Eu já encontrei uma pessoa e a pessoa virou pra mim e eu fiquei assim, ó. Parada. Maconheira. Essa daí Não, assim, as mas pessoas vocês acham acham que é isso. maconheira. Ah, entendi. Ó, tá vendo? Maconheira. E aí, só depois, assim, a pessoa foi embora, assim, eu vendo, fui meio depois que eu tive uma crise. E existe, hoje em dia, eles falam o flow, que é isso, você tá numa situação de perigo, de dificuldade, e você começa a querer ser muito simpática, né? Numa situação que não faria o menor sentido, que era o que você estava falando do começo. São reações comuns ao fato de que a gente fica muito transtornado com, às vezes, a presença do outro, com uma situação que está acontecendo. Bom, vocês viram que viver é muito difícil. Nossa, dá trabalho. Dá trabalho, eu vou liberar você porque eu sei que você tem uma outra demanda e eu não quero que você chegue em casa muito cansada. Estarei cansada? Talvez, com certeza. Mas daqui a pouco eu vou ficar naquele modo tipo, o que aconteceu? Sim, sim, Tipo, sim. e eu ainda tenho um problema, não sei se todo mundo é inseguro, mas eu tenho uma insegurança. Foi bom ou ruim? Eu não sei processar. Você já teve numa reunião de trabalho e daí a pessoa fala: ah, então tá fechado. Depois você fala assim: ah, e aí? Foi bom ou ruim? Eu não sei. Eu não sei. Tipo, eu já falei, me explica. Sim. Isso quer dizer o quê? Significa que a gente fechou? Significa que a gente vai continuar? Significa que eu vou para frente? Significa que isso aqui acabou? Eu não sei. Porque Total. você vive a cena. Acabou a cena, tipo, sai o personagem e daí você fica imobilizada. Então, você te dá meio, né, como se tivesse uma névoa, né? Você não consegue concatenar. Isso que você falou, assim, clássico. Você termina... E eu vou passar pela mesma coisa. Eu vou terminar, daqui a uma meia hora eu ligo pra eles, pra todo mundo, mando uma mensagem pra você. E aí, foi legal? Porque você fica tão... tentando se concentrar Tentando pra arrasar. e acho que o arrasar, às vezes, é só não dá gafe, né? Não dá. Não dá nenhum ruim. Que você não consegue... Você perde um pouco a noção realmente do que aconteceu. Você tem memórias, assim, muito longas? Porque eu, por exemplo, tenho memória desses pontos, às vezes, de dor,
ou de dor que eu digo, esses pontos muito marcantes de uma gafe e tal. Aí às vezes alguém fala pra mim, porque não sei quando a gente se conheceu, ou não sei quando a gente foi num parque e tava legal. Eu falo, parque, legal, o que foi aquilo? Não, tipo, ai, a gente já teve nessa cachoeira, eu não sei. A gente já teve aqui, tá bom. Eu não sei. Tipo, não marca a minha vida. Então é muito doido, assim. Eu acho que pra mim tem um pouco a ver com isso. A gente faz tanto esforço pra estar presente, porque tudo. Você fica no desktop, daí a gente bota pra lixeira, Boa definição, maravilhosa definição. né? Bem isso. E nem olha em meu computador, que tem muitas abas abertas, porque se eu fechar, eu acho que eu não vou esquecer que é importante, mas tem que estar lá. Você coloca bilhete pra você mesmo? Na minha casa tem vários lembretinhos, às vezes, assim. Coisas que eu não posso esquecer. Coloco. Eu tenho 3 eu mesma no WhatsApp de Eu prioridades. Mas é bagunço, mas tem, tipo, urgências. Maravilhoso. Agora, sabe? E claro que eu não cumpro, mas eu tento me organizar nessa vida louca que é a vida. Muito obrigada, Renata Simões, uma jornalista muito séria, com credibilidade. É uma pessoa que que é do chique que eu tô Metrópolis. achando. Quando eu era criança, adolescente, não que eu te via, mas eu achava que o Metrópolis era a coisa mais cult. Só as pessoas mais inteligentes. Eu fiz comunicação e as pessoas mais descoladas estão lá e você está lá. Então, muito obrigada por estar do meu lado, por andar comigo, né? Que eu penso assim, falar, será que ela andaria comigo, uma pessoa da televisão, de um programa tão legal? Ela pode andar comigo porque nós temos amigos em comum. Então, eu tenho fé que essa amizade vai acontecer de um jeito muito próximo. Ainda vai, a gente troca mensagenzinha e Sim, tudo, a né? gente é muito amiga de WhatsApp. Obrigada, de Obrigada verdade. eu pelo Obrigada convite. pela oportunidade de me identificar, né? Agora Oxe. falando em primeira pessoa, tirando todo esse serviço que a gente prestou. É muito difícil falar certas coisas, mas é muito legal conseguir dividir e ver o seu olhar, que eu sei que você sabe do que eu estou falando, sabe? É muito bom. Espero que as pessoas vejam isso da mesma maneira que eu vi. Não vão ver da mesma maneira, porque são outras pessoas, mas que tenha alguma coisa, que vocês tenham alguma percepção de, tipo, talvez as pessoas não sejam todas iguais e elas passam por coisas diferentes, e tem a ver com a tal da empatia, que eu acho que é a coisa mais difícil de exercitar. Eu gosto muito também da ideia da autoridade, sabe? Que é, se eu me dou o direito de sentir tudo isso, eu tenho que te dar o direito de sentir também. Talvez eu não vá saber como é que você sente, mas se eu me dou o direito de ficar brava, de gostar, de parar de gostar, você também tem esse direito, né? Então, vamos, como é que fala? Legalizar direitos para todo mundo, Vamos direito, né? legalizar a Babilônia. Mas eu queria, de verdade, agradecer não só pelo convite, mas pela iniciativa de vocês, sabe? Eu acho super importante mesmo a gente falar disso, porque, como você falou assim, enquanto não tem ninguém que, de alguma maneira, te pega pela mão, porque quando alguém fala pra você, olha, também é assim, a pessoa tá meio te pegando pela mão e falando, tá tudo bem. É isso. Eu sinto isso também. Então, fica um pouquinho mais fácil, né? A gente ainda vai tropeçar, mas fica um pouquinho mais fácil. Eu vou chorar porque eu choro sempre. Ai, um beijo. Um beijo. Não sei como que termina, né? Um beijo, gente. Semana que vem a gente volta. Tchau.